Olá, boa noite. Vou chamar aqui a Juliana. Isso, Juliana. Aguardando ela entrar. Olá, Oi! boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bom, graças a Deus. Enfim, chegamos ao dia. Enfim, num dia de extremo calor, que nós quase Nossa, derretemos hoje durante o dia, né? exatamente. Muito quente. Tem feito, né, dias quentes, né? Sim, bastante. É, durante o dia é complicado e à noite para dormir piora um pouquinho, É verdade. Mas né? agora a gente vai entrar nessa onda, né? Então a tendência é piorar. É. Quem sabe melhora, né? Também. Ai, se Deus quiser. O clima, né? A gente espera que tudo melhore, também o clima, né? Mas para Principalmente o ar, isso, né? mas para isso o homem precisa se tornar mais consciente do que faz, né, com o meio ambiente. Essa já é também uma questão como se diz, né, bem polêmica, que todo mundo está se envolvendo mais nesses assuntos, para tratar mesmo da nossa natureza, né? Pois é. Porque Infelizmente a ele só gente. extrai, né? Ele só extrai Exatamente. Ele, os recursos. ele só sabe utilizar dela, ele não sabe repor, né? Sim, Então isso. a gente acaba sofrendo as consequências. É. Você conseguiu colocar lá na galeria para salvar? Sim, No consegui. seu. Ai, que bom. Isso é uma garantia que a gente tem a mais. É verdade. Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal chegar, né? Porque Minha mãe já às entrou. vezes a Cecília é sua mãe? Uhum. Ah, seja bem-vinda, dona Cecília. Também eu tô com meus papais aqui, ó. Minha mãe Geralda, aqui do meu lado esquerdo, meu papai Domingos, aqui do lado direito. Estão me acompanhando aqui, Sempre, né? Ao nosso lado. sempre, sempre. E toda a ancestralidade, né? Que agora a gente tem o hábito de incluir todos, né? Nos nossos feitos diários. Sim. Deixa eu ver aqui que ela disse que não está ouvindo. Então, Não, hum, vamos ver se ela consegue aqui acessar. Esperar mais uns 2 minutinhos e a gente já começa. Porque a pauta isso. é grande, né? Tem bastante assunto hoje pra gente. E um assunto vai levando a outro, né? Quando a gente vê, percebe que o tempo de uma hora acaba sendo pouco, né? Aí, por Exatamente. isso que se gera mais lives, né? A gente pensa, nossa, mas está todo mundo fazendo live. Para não deixar o assunto cortado, né? Acho que é necessário dar continuidade, né? Entendi. Falar para ela colocar o fone. Isso, melhor. Eu estou Porque. te ouvindo bem. Mas eu acho que o celular dela deve estar com problema de som. Eu vou pedir para ela Uhum. colocar o fone. Vamos ver se com o fone ela consegue ouvir. Mas qualquer coisa a gente também já pode ir começando. Uhum. E aí as pessoas Vou vão entrando. mandando uns convites aqui, aproveitando.
Isso. Já enviei os convites, aproveitando essa pausa aí. Então vamos fazer a nossa respiração profunda, né? Inspirando toda a leveza, todo o estado de consciência que estamos agora. Retendo um pouco essa inspiração que vai passando pelo nosso corpo e expirando tudo que é pesado, tudo que deixa a gente com pensamentos talvez limitantes. Novamente vamos inspirando essa luz, essa consciência, retendo e soltando vagarosamente. Todo esse peso vai sendo diluído ao sair de nós. Novamente, a última inspiração. Soltando. E assim nós vamos nos ligando a esse algo maior, que estamos todos conectados, com muito respeito, muita humildade, estando aqui a serviço da vida. E assim nós vamos estando presentes no agora, dando início à nossa live do dia de hoje, realizada com muito carinho, pensada com muito carinho. Com certeza. Deixa eu Eu ver vou se eu pedir para consigo. você se apresentar, né? Eu vou pôr um apoio aqui no celular, Tá, ele está escorregando. Pronto, acho que agora deu certo. tá, sem problema. Eu me chamo Juliana Paulon, eu sou advogada especialista em direito de família. Eu atuei por 20 anos dentro da área de direito. E no momento eu estou em transição para terapeuta sistêmica. Já sou consteladora, né? Dentro da terapia sistêmica, eu trabalho com constelação, com PNL, com AGP, com CNV. A gente vai agregando todas as técnicas que a gente tem hoje de desenvolvimento humano para que a gente obtenha resultados mais rápido e resultados efetivos, né? Diante das questões que chegam para nós. Eu atuo especificamente em dores emocionais de mulheres, trabalhando e olhando para essa postura da mulher. Dentro de uma sociedade ainda muito machista, e trabalhando e fazendo com que elas criem consciência de que nem sempre é só o homem que é o culpado de tudo que acontece na vida dela. Mas é um conjunto e que ela tem a sua parte, a sua responsabilidade diante das coisas. Como a gente trabalha em qualquer outra terapia. É olhar para dentro e falar, eu sou responsável por isso. E se perguntar o porquê que isso está acontecendo comigo. O que eu tenho que aprender. O que eu tenho que mudar. Né? Então, eu estou atuando já há 1 ano e meio na área. Ainda advogo, não com tanta frequência, bem pouco, mas advogo ainda. Sim. Mas essa experiência toda que eu tive veio muito de encontro com o meu nicho de atendimento, né? Eu acho que trabalhar com essas terapias faz com que a gente se torne um ajudante mais efetivo na vida das pessoas, né? E isso sempre está nos levando a procurar novas capacitações, novos estudos, para que quando a pessoa chegue a gente esteja pronto, independente do que ela traz
E na atualidade a gente está vendo que o que mais chama atenção é essa questão do Brasil ser o quinto país do mundo que mais mata mulheres. E então eu acredito que é uma coisa alarmante para a gente pensar. Qual que é a nossa responsabilidade nisso? Exatamente. E é por isso que a gente, dentro das nossas conversas, né, a gente entrou com essa Uhum. proposta de, nesse bate-papo, da gente olhar o lugar da mulher, né? Sim, O que que ela vem fazendo para que ela se coloque como vítima de homicídios, de uma violência doméstica ou feminicídio, né, como se intitula hoje, dentro desse número alarmante do feminicídio, dentro de um alto índice de violência doméstica, que dentro aumentou devido à pandemia, que aumentou bastante dentro da aumentou pandemia. bastante. Sim, E não só isso, outras violências que a mulher sofre, né? sim, Humilhações sim. pelo gênero, Bom, pela sim, cor, muitas. por Por não trabalhar estar numa no casa padrão de beleza, né? quando ela não Por segue um não- padrão de beleza, exatamente. Sim, Então, a gente olhar para isso daí e ver o quanto não é o outro, o quanto que somos nós sim. também, né? Uhum, Então, que a gente vive numa sociedade machista é fato. sim. Hoje, muito E, menos do que era no passado, né? sim, E essa é a nossa história, né? é, Nós temos uma ancestralidade machista, né? Nós vimos de uma ancestralidade aonde a mulher era muito submissa, sim, muito forte, muito. mas muito submissa, que não Sim. tinha voz, né? Que não Então, votava, exatamente. Então, né? o que nós carregamos hoje ainda são heranças que nós trazemos dos nossos antepassados, Sim, da nossa história, né? sim. E eu costumo olhar com bastante atenção o quanto que a gente tem essa necessidade, a mulher ainda tem essa necessidade de se colocar nesse papel de submissa, né? De aceitar tudo e não falar nada. Uhum. E, ao mesmo tempo, vem de encontro uma necessidade de um empoderamento, né? Sim, Eu até colocaria essa palavra meio que entre aspas, e já vou explicar até o porquê. E, e dessa questão do empoderamento, que foi uma bandeira levantada há alguns anos, só que eu acho que muitas mulheres, elas distorceram essa bandeira, né? uhum. Utilizando ela como uma forma de ataque, como uma forma de guerrear contra o homem, Sim. né? Medir forças, né? Medir forças. Medindo forças. É. E eu até procurei no dicionário para a gente pegar, até só para a gente fazer uma. E a palavra empoderamento por si só, ela significa que é a ação de se tornar poderoso, de passar a possuir o poder, né? A autoridade, o domínio. Essa é o significado nu e cru da palavra Do empoderamento. empoderamento. Sim. Mas eu estava fazendo um pouco mais de pesquisa e eu li algo muito interessante, que é você passar a ter o domínio sobre sua própria vida, né? Uhum. Ser capaz de tomar decisões sobre o que lhe diz respeito. Isso Sim. também está dentro do empoderamento. Uhum. E quando a gente fala em mulheres, e mais especificamente nessa questão do feminicídio, mais especificamente nessa questão da violência doméstica, na dependência emocional, que eu vou entrar também e falar um pouquinho disso, que está tudo muito Uhum. interligado,
As mulheres hoje, em vez delas trazerem para si o domínio da própria vida, que não é guerreando com o homem, não é debatendo com ele, não é degladiando, enfrentando, não. Quando eu falo domínio da sua própria vida, é de você saber o que você pode querer e o que você não pode querer. Sim. Saber falar um não, saber, sim, colocar a sua opinião, mas de uma forma que não seja no embate. Uhum. Saber ser ouvida, mas com respeito. Sim. Né? Então, quando ele fala de tomar as decisões sobre o que lhe diz respeito, é você saber tomar uma decisão do que você gosta de vestir, sim, qual é o padrão de beleza que você quer seguir, sim, desculpa, qual a roupa que você gosta de vestir, sem ser vulgar, sem ser algo, sim, para provocar, mas algo para que você se sinta bem. Sim. Não, em casos de mulheres casadas, não permitir que o marido intitule. Não, essa roupa você não vai usar. Sim, essa roupa você vai usar. Né? Sim. E que esse comportamento machista, ele leva também a uma violência doméstica, psicológica, não necessariamente física, né? Sim. Porque é de uma forma sutil que ele vai moldando aquela mulher que ele quer. Então, ela perde esse poder de decisão aos poucos. E o que leva também a essas questões da violência doméstica num todo, porque quando ela chega e fala não quero entrar, não quero usar ou alguma coisa, só que ela já fez isso durante muito tempo e de repente ela fala assim, não, peraí, parei. Ela acaba também, às vezes, provocando uma situação dessa. Porque ela mexe um pouco com aquele comportamento do homem, que está acostumado a dominar. Sim. Então, eu acho que hoje as crianças, elas têm que entender tanto o homem como a mulher, tá? Tanto os meninos quanto as meninas. A entender que nós somos iguais. Nem melhores, sim, e nem piores. Iguais. Sim. Como a gente aprende dentro da terapia sistêmica, né? Que a gente trabalha, sim, com uma igualdade. Exato. E quando nós falamos dessa igualdade, a gente também precisa lembrar que a mulher, por mais direitos que ela tenha conquistado durante toda a vida, nós temos um lugar no sistema. Sim. E esse lugar nunca vai ser substituído pelo homem. Né? Exato. E o homem também tem um lugar no sistema, que a mulher também nunca poderá substituir. Falando um pouquinho dessa construção da mulher, das conquistas que ela obteve, que foram muitas lutas. Como eu disse, né, a mulher não votava, a mulher não tinha direito à educação, ela não podia sair de casa para estudar, né? Então as famílias, elas de repente traziam um tutor para dentro dessa casa para ensinar, pelo menos a parte básica, né, de ler e escrever, e ela era mais direcionada realmente para ser a da pessoa que cuida da parte doméstica. Nisso, a mulher, ela foi crescendo e foi se deparando com esse incômodo realmente de ser cerceada pelo homem, pela sociedade, que antes submissão, agora o machismo, e agora essa, digamos, na atualidade, essa falta de posicionamento da mulher. Isso. Porque tem a ver com a parte de consciência dela, com autoconhecimento, se ela desenvolveu ou não. Por que eu estou falando desse autoconhecimento? Muitas pessoas, muitas mulheres, elas são prometidas para casamento cedo. A gente vê isso ainda aqui no Brasil, tá? E aí, essa pessoa não foi preparada nem para esse casamento, nem para essa realidade.
e muitas das vezes ela não sabe como dizer esse não. Então, nós estamos diante de uma cultura na sociedade que ainda reproduz certos padrões, como esse do machismo e da submissão. Nós temos reforços externos que fazem com que isso continue acontecendo, sendo promovido, como algo normal. E não é. Então, para mim, hoje, quando a gente fala do ressignificar ou a postura feminina, esse ressignificar é ela ter essa iniciativa de desenvolver uma nova visão sobre a vida. Não aceitar os padrões externos como normais. Opa! Ela se olhar, ela saber que ela tem direitos, ela tem deveres, né? Ela tem, poxa, a liberdade de escolher o que vai vestir, desde que não ofereça nenhum constrangimento ao seu parceiro, ao seu companheiro ou parceira e companheira, enfim. Então existem muitas maneiras da mulher construir, ressignificar essa postura feminina. Mas toda ela está pautada nesse autoconhecimento. Exatamente. Porque a partir do momento que você não se conhece, você está sujeita a viver um amor que, na verdade, não é um amor. Ele vai se tornar um relacionamento tóxico. Exato. E a gente já costuma ver isso nas crianças, né? Porque você vê uma diferença da criação da menina e a criação do menino. Então, o que acontece? Sim. A menina, olha, você não pode ficar de perninha aberta, você tem que ficar de perninha fechada. Ela é uma criança, nós estamos falando de uma criança. Não, a menina não pode brincar de determinadas coisas. Ela não pode brincar com um carrinho. Né? O menino não pode brincar com uma boneca. Ela não pode escolher uma peça de roupa azul. Azul, rosa, né? São essas questões, essas influências externas que acabam, que a gente, até mesmo inconscientemente, a gente acaba fazendo dentro das nossas casas. Né? A gente vem trazendo para dentro. De maneira inconsciente. De maneira inconsciente. E a gente, eu estava até lendo essa semana a respeito dos homens interessantes. A palavra acho que era essa que eles estavam usando na matéria, aonde são homens que estão aprendendo a bordar, a fazer crochê, a cozinhar, aprendendo as tarefas de casa. Eles se tornaram os homens inteligentes, onde eles têm um conhecimento do mundo feminino, mas eles são bem masculinos. Sim. Né? Então, eles estão usando esse termo, né? Do homens interessantes. E eu achei bem legal isso, porque mostra que o homem pode gostar de coisas intituladas como femininas e mesmo assim ele ser um homem. Sim. Né? E da mesma forma, uma mulher, e ela continua sendo feminina, ela continua sendo mulher. Então, quando a gente começa a estudar, a trabalhar com essas mulheres, a gente identifica muito padrões da infância, que é a primeira coisa que a gente traz, né, dentro da terapia. Quando a gente pega, principalmente, dependência emocional, violência doméstica, quando a gente pega casos nesse sentido, e na hora que a gente começa a fazer a investigação, a gente começa a verificar como que era o relacionamento do pai e da mãe. Sim. Como que ela foi criada. Né? E às vezes as pessoas falam assim, ai, meu pai era tão bonzinho, mas a minha mãe era terrível. Acredito que você também tenha escutado já bastante isso, né? Sim, sim. E a gente sabe que o pai não pode ser o bonzinho, ele não pode ser visto como aquele bonzinho, ele tem que ser visto como aquele forte, né? Aquele mantenedor,
aquele que traz a força, que sai para trabalhar e entra Sim. com o dinheiro, com o sustento dentro de casa. Não que a mulher não possa fazer isso, não, ela pode, ela deve Pode. fazer. Sim. Mas ela também tem o papel do aconchego, do Do olhar, acolhimento. do acolhimento, do cuidar, né? E Sim. quando a cliente chega para nós e fala, minha mãe era que era forte, minha mãe que decidia tudo dentro de casa, a gente percebe uma inversão de papéis De naquela papéis. família, Fora do lugar. fora Sim. do lugar. Sim. A gente percebe que a força do masculino está na mãe e a força do feminino está no pai. E isso Sim. impacta. E quando a gente não tem essa força do masculino dentro do nosso coração, que a gente não tem isso muito trabalhado, que a gente traz essa força, a gente se torna dependente emocional no futuro. Uhum. A gente busca homens fracos ou homens fortes, aparentemente fortes, mas homens que eles vão te dominar de uma certa forma. Eles Sim. fazem com que... Porque você precisa dessa força. Você busca homens que te dominem, que é o que faltou na sua infância. É óbvio que quando eu falo numa dependência emocional, eu estou dando um exemplo esse, né? A dependência emocional, ela é instalada dentro de nós na primeira e segunda infância, que a gente chama, que é até mais ou menos os seus 7 anos de idade, tá? É nesse período que a gente acaba adquirindo, vamos usar assim, esse chipzinho da dependência emocional, ele é instalado na criança. Vamos usar essa palavra. Porque Sim. é o período em que ela está em desenvolvimento. Ela desenvolve os sentimentos, ela está desenvolvendo o entendimento do que acontece à volta dela. E quando ela viveu dentro de um lar agressivo, ou quando ela viveu dentro de um lar onde ela havia essas energias trocadas de pai e de mãe. Quando ela vive com um pai agressivo, mas uma mãe submissa, né? Ou ela não tem o pai e a mãe se faz como pai, forte, tanto quanto. Você vê que são N fatores que podem trazer essa dependência emocional, porque algo faltou para que ela tivesse uma força, para que ela pudesse ter o empoderamento de cuidar, de tomar as decisões pela vida dela. Sim. Lembrando que essas energias, essas forças, elas devem estar em equilíbrio dentro de nós, o feminino e o masculino. E muitas vezes, quando estamos fora do lugar, uma dessas forças ela está reagindo e agindo com maior força na nossa personalidade, que é o que a Exatamente. gente está falando. Então, saber que a gente tomando consciência disso, a gente vai descobrindo um novo mundo interior dentro de nós que precisa ser olhado esse olhar sistêmico, em respeito a essas duas forças dentro de nós, o feminino e o masculino. E que uma vai fazer o quê? Vai fazer essa coisa de contrabalancear, de se complementar, de se equilibrar, que uma e outra, elas estão interligadas. Quando uma está superior à outra, existe essa possibilidade de reprodução dos padrões que a gente vê na doença emocional. E principalmente a mulher, ela se coloca num lugar onde ela fica mais vulnerável. Exatamente. E essa vulnerabilidade, né, que você diz, ela acaba atraindo para ela a violência doméstica, né? O que vai até o feminicídio, né? Exato. Então, Porque é o que ela tem de referência, né?
Porque ela tem de Exato, referência a esse lar não estruturado da infância. exatamente. E ela vai procurar reviver isso. Exato. E eu costumo falar que isso era algo que me incomodava muito na questão da violência doméstica. Eu, quando no início da minha carreira, eu trabalhei como voluntária pela Procuradoria do Estado de São Paulo, dentro de delegacias da mulher, onde nós dávamos suporte para mulheres que sofriam violência doméstica dentro da parte jurídica. E era muito comum elas chegarem na hora de passar pelo nosso atendimento, após terem feito o boletim de ocorrência, passado com a psicóloga, elas passavam normalmente com o departamento jurídico, com nós. E a gente conversava, levantava o histórico, e era óbvio que aquilo ali estava mais do que claro que ela não poderia continuar dentro daquela relação, porque aquilo ali a gente sabia qual seria o resultado. E quando elas percebiam que a medida judicial a ser tomada era o afastamento dele do lar, a proibição que ele se aproximasse dela e dos filhos, a primeira reação que elas tinham era: mas quer dizer que ele não volta mais para casa? Ou, então, é que ontem ele não estava bem, mas ele, quando não bebe, ele é a melhor pessoa do mundo. Sim. Né? E muitas vezes elas iam embora e não tomavam as medidas judiciais de proteção. Sim. E em outros casos ainda, voltava na delegacia e retirava a queixa. Né? E ainda tinham situações nessa questão. Então, eu me perguntava, falei, gente, o que leva a elas terem essa postura, esse medo, né? E depois que eu comecei a ter mais contato com as terapias, a entender essas questões sistêmicas, a entender esse comportamento que vem da infância e que é transferido para a fase adulta, é que começou a fazer sentido para mim o porquê, né? Delas não conseguirem, porque elas têm uma necessidade inconsciente de se manter ali. Elas atraíram aquele homem. E pior, mesmo que nós fizéssemos uma medida judicial, que nós afastássemos ela daquele homem e que ela no futuro viesse a se separar dele, a probabilidade dela encontrar um outro relacionamento tóxico igual era muito grande. Sim. Porque ali dentro o problema estava nela. O problema não está no homem. Não que eu esteja justificando o comportamento dele, porque eu não estou. Não é um comportamento justificável, não é defensível, nada disso. Mas o que a mulher precisa entender é que ela atraiu aquele comportamento porque ela tem necessidades inconscientes que faz com que ela se mantenha nesse padrão, né? Nessa situação. E como a gente sabe que é da violência doméstica que decorre o feminicídio, a gente fala assim, o quanto que ela foi corresponsável pelo resultado. É uma pergunta. Quanto que ela foi corresponsável por isso? Porque ela teve várias oportunidades, porque a lei, ela não é falha. Sim. Né? Ela está ali, ela tem como ser aplicada, mas ela não quis. Né? E ela passa a ter esse padrão. E a gente até conversou isso antes da live, né? Que eu falo que o feminicídio ele não acontece num relacionamento de uma semana, ele vai lá e comete o feminicídio. Sim. Não. Se você for pegar o histórico, é um histórico de violência doméstica já existente e que muitas vezes, dentro desse histórico, por várias vezes ela teve a oportunidade de sair desse relacionamento. Mas por algo que nem ela mesma sabe explicar, ela se manteve nele. Né? Então, não adianta a parte jurídica ser aplicada se ela não trabalhar a causa raiz daquele comportamento dela. Sim.
que é o que a gente faz na terapia sistêmica. A gente olha para o relacionamento do pai e da mãe, dela com o pai e com a mãe. A gente olha o relacionamento dos avós. A gente olha o relacionamento dos bisavós. Sim. E a gente sabe que muitas vezes a gente pega geração após geração de mulheres que sofrem exatamente aquilo. É como Padrão. se ela Exato. precisasse sofrer igual a mãe, a avó, a bisavó, para ela fazer parte daquela família. Isso, para ela pertencer. Para ela pertencer. Exatamente. Então, mas é algo muito inconsciente e realmente não é... Elas mesmas não percebem o quanto que isso é forte dentro delas. Sim. Né? E o quanto as terapias integrativas estão contribuindo para trazer cada vez mais informações, o quanto o direito sistêmico tem atuado, né, tem se mostrado eficiente nas situações que vão parar no tribunal e que eram de difícil resolução e que hoje já está mudando. Então isso é significativo para nós. Mas a mulher, ela precisa fazer o quê? Precisa se olhar, se conhecer. E isso é um trabalho de formiguinha, que é feito dia após dia. Não é só pôr uma roupa nova, não é só pôr uma maquiagem. É se assumir para si mesma. Assumir o seu corpo, assumir suas cicatrizes, suas estrias, celulites, assumir os seus defeitos. Porque só assim ela vai estar agindo e vivenciando esse empoderamento. O empoderamento não é algo externo, é interno. Não tem receita mágica que vem no livro que fale, haja dessa forma que você vai ficar poderosa. Não é isso. É se autodescobrir. E para isso você precisa se conectar a si mesma, se estudar e olhar para si. É dar todo o acolhimento, é dar todo o colo que você precisa, principalmente para essas situações dolorosas que muitas vezes você está ainda vivenciando. Eu separei aqui alguns aplicativos que foram criados, né, pelo próprio Estado de São Paulo, às vezes por iniciativas, né, de organizações que estão voltadas para os direitos humanos, para que seja divulgado. Eu vou depois colocar essas informações na página, que são os aplicativos Me Respeita, que fala sobre questões de assédio, Sai Pra Lá, que também diz respeito a situações constrangedoras que a mulher está exposta diariamente, seja em metrô, ônibus, tá? Tem também SOS Mulher, esse é também um aplicativo, e tem um 180, que é o Disque Denúncia, quando você liga, né, para essa central, se refere ao atendimento a mulheres que estão em situação de risco. E lá elas são acolhidas. Então, existe um caminho que eu acredito que a mulher está amparada, mas para fazer esse percurso, ela precisa fazer a escolha, que é uma escolha interna. Então, se escolha para que você tenha uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, mesmo que tenha que recomeçar novamente. Que este recomeço você vai sentir, né, o apoio dessas pessoas que estão a serviço também, como nós, da vida, e que vão te ajudar a passar por essa transição. Não desista de si mesma.
Então, a postura feminina que eu vejo hoje não é essa de enfrentamento com o homem, medindo forças, mas é uma postura onde você sabe quem você é, como você está no mundo. Se você põe uma roupa e alguém fala, ai, que roupa feia, vai tirar. Não, você não está se sentindo bem? Você não está se sentindo leve? Não há motivo para tirar. Então, esse empoderamento tem a ver com esse ressignificar a vida, ressignificar o seu olhar diante do que você quer para si mesma. Não é isso? Exato. E quando a gente olha para isso, a gente precisa trazer para elas essa consciência de que se ela quer mudar, tá tudo bem. Ela não precisa se manter naquele padrão, né? Ela pode, ela tem esse direito. E elas, muitas vezes, elas não sabem como. Você até falou da questão dos padrões de beleza. Eu também tenho formação de coach para emagrecimento. E a gente trabalha muito com essas posturas. Eu preciso ser magra com 60 quilos, com 70 quilos, com 50 quilos, dependendo qual é o desejo. E aí você para e pensa, o coach para emagrecimento, ou você trabalhar um emagrecimento, é você entrar nos padrões intitulados pela sociedade, por esses padrões de beleza, ou o emagrecimento. Deu uma travada aqui. Será o meu ou o seu? Ju? Qual a internet que está travada aqui? A internet da Ju acabou saindo, gente. Vamos aguardar mais um pouquinho para ela voltar. Deixa eu ver aqui. Onde ela está? Isso, caiu. Visualizar, vou aceitar novamente. Isso. Está voltando. Gente, obrigada pelos comentários. Vocês são muito carinhosos, viu? É muito bom estar aqui com vocês. Desculpa, caiu aqui Imagina. tudo para mim. Sem problema, Ju. Deu um A gente problema no estava meu celular que eu esperando. não sei o que aconteceu. Sem problema. Deixa eu ver se eu consigo recapitular. Isso faz parte. Isso faz Sim, parte do online. sim, São os exatamente. percalços do online. Então, assim, eu estava falando da questão do emagrecimento, né? Então, às Sim, vezes eu me pergunto se o emagrecer não é você se sentir bem. Ou o emagrecer não é você ter um estilo de vida saudável, sim, né? Porque se a gente for seguir um padrão, muitas vezes eu vou passar fome. Muitas vezes eu posso entrar num padrão de anorexia. Eu sim, posso, de repente, uma bulimia. O que a gente precisa observar é se atrás desse sobrepeso ou obesidade existe compulsões, existe o comer emoções, existe um comportamento de sedentarismo onde a saúde não está sendo olhada. sim. Então, a gente tem que ressignificar até mesmo essas questões de emagrecimento. Sim. Uhum. Né? Exato. Tem uma questão que
A Helena Roxo trouxe, achei legal a parte da conversa, mas poderia falar sobre a mulher. Deve aceitar a traição? Gente, esse assunto é bem, é extenso, não dá para falar, Nós porque a podemos gente, marcar uma enquanto live e a gente trabalhar essa marca questão da traição, sim. isso, a gente, enquanto consteladora sistêmica familiar, a gente precisa abrir o campo para olhar, Exatamente. Mas eu vou mandar um tá? beijinho para Helena. Obrigada, Helena, por estar aqui. Beijo, Helena. Beijo para a Ângela, beijo para todos que estão aqui conosco, para os que vão chegar. É Só uma coisa mesmo que para a você falou, gente, só para a gente falar um pouquinho, a gente vai falar assim, a gente fala dessa questão da traição, porque isso é algo muito complexo. A gente não sim, consegue falar, vale uma live. vale uma live, porque são várias possibilidades, né? A traição. A Ângela falou, a Ângela colocou. Vale, ô, vamos, Ângela, para uma dessa? Beijos, beijos. A Helena E gostou a, também, olha lá. então, é porque pelo olhar sistêmico ele é um pouco diferente do olhar moral, né? Sim, Então a gente é sim, uma live que a gente precisa vir com como diz uma professora minha, vir sem as pedras na mão. Entendeu? A gente tem que vir sim, de coração e alma abertos para poder sim. Para aprender a compreender olhar para isso, para essa questão. e compreender e absorver isso, né? E ninguém Uhum. aqui vai dizer que a traição é uma coisa legal, ninguém está justificando, mas Não, a gente olhando dentro de um olhar sistêmico. Mas ela entra na mesma questão da violência. O quanto que a mulher foi responsável, sim, ou o homem, é, né? A traição ela tem dos sim, dois lados. exato. Então a gente pode até Eu acho marcar. que sim, vamos marcar. Eu acho que trazer essas responsabilidades para nós, de como nós estamos no mundo, já faz com que a gente se abra para esse novo aprendizado, para essa nova postura do feminino. Porque tá tudo relacionado, tudo interligado. Não dá para a gente tratar da questão do emagrecimento e não falar dessa mulher que ela foi também, digamos que ela não se olhou, ela nunca se olhou, ela não conhece nem o próprio corpo, né? Verdade. Então, você emagrecer por conta do teu marido, você fazer uma cirurgia plástica no teu corpo por conta de outra pessoa, veja se você realmente quer isso para si. E a gente está falando de situações que são reais, não são hipóteses, elas acontecem. Então, o quanto a gente precisa olhar para isso com mais carinho, porque é o que a gente é como a gente está no mundo. E como a gente pode fazer para que isso tenha um sabor mais, digamos, prazeroso para nós mesmas? Não é para o outro. Tudo que a gente conseguir fazer por nós, intimamente, a gente vai ter condições de oferecer ao outro. Tudo, exatamente tudo. Na questão de fazer exercício físico, da questão da alimentação, da questão do bom sono, porque você precisa ter uma noite de sono, ela no mínimo 6 horas por noite. Na questão de tomar água, de bons hábitos, não é? Sim. Então, se conhecer, se estudar, A para que gente você saiba onde você quer estar. dizer que todo processo terapêutico, ele não é uma curva assim. Uhum. Ele é assim, até que ele É sobe chega. e desce, uma Ele montanha sobe e desce. russa. Exatamente. Ele tem o período de montanha-russa e depois ele sobe. Porque existe, quando a gente fala essa montanha-russa, são os períodos de compreensão. E normalmente, quando determinadas consciências vêm, a gente tende a dar uma caída para processar. E a gente volta de novo com o tratamento. Outra consciência veio. A gente dá uma caída, processa e vem de novo. Só que é necessário olhar para essa dor. É muito difícil você Sim. chegar para uma pessoa que já tem uma dependência emocional, que sofre de uma violência doméstica, e falar para ela assim:
para de olhar o comportamento dele. Vamos ver o que você está fazendo que te leva a viver essa situação. As pessoas não querem ouvir isso. Sim. Mais difícil é quando dentro da terapia a gente traz para elas a consciência de que isso está na infância dela. E que ela projeta nesse relacionamento um pai ausente, uma mãe, uma inversão de papéis dentro de casa. De sim. Um julgamento. Uhum. Um comportamento que a criança trouxe para dentro dela e que muitas vezes não foi necessariamente aquilo. Ela fez a leitura. Ela ressignificou de uma forma, ela significou de uma forma. E é onde a gente trabalha em ressignificar aquilo. Sim. E muitas vezes, eu diria que 90% das vezes as pessoas nem lembram disso. Elas só fazem. Sim. Tá tudo no inconsciente. Tudo no inconsciente. Quando você... A gente ainda tem mais uns minutinhos, falar rapidinho? Temos. Quando você falou da questão do direito sistêmico, somente um parênteses rápido, hoje no Brasil, ele ainda está engatinhando. São poucos, principalmente em São Paulo, não. São Paulo já está um pouco mais aberto a essa questão. Alguns juízes já estão olhando isso com mais carinho, mas ainda está engatinhando ainda. As pessoas ainda têm muita resistência em fazer essas dinâmicas, né, de terapias sistêmicas, de olhar para isso. Porque quando a gente lida diretamente com o processo na área de direito de família, e eu vou dar um exemplo específico, alimentos. Vamos tratar esse foco, onde envolve filhos, marido e mulher. Normalmente, quem arruma toda aquela confusão não são os filhos. É o marido e a esposa. E a gente tem que entender o que tem por trás do pedido de alimentos. É só questão financeira? Então, por isso que eu falo, ainda é muito difícil, porque a terapia sistêmica, ela te traz uma consciência que te choca inicialmente. E depois você, quando consegue absorver, você vai falando assim, mas faz muito sentido tudo isso. Sim, porque ela está ligada e responde às 3 ordens do amor. Exatamente. As 3 leis do amor que Bert Hellinger traz para nós. Exato. E essas três leis, ou 3 ordens, como você queira chamar, elas estão no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos, nas nossas relações, elas estão presentes em tudo. E uma vez que você desrespeita a lei do equilíbrio entre o dar e o receber, automaticamente você está desrespeitando as demais. E é muita informação. Para quem está passando por esse processo, nessa briga judicial por alimentos, é muita informação. Mas são processos. Uma vez que a pessoa entrou nele, eu acredito que uma vez que foi lá no interruptor e apertou, já está tudo certo. A tendência é ela cada vez mais se conhecendo, se olhando para as suas questões e ressignificando, como a gente está falando sempre nessa palavra que é linda. Exatamente. E a gente deixa aqui o convite para que todos utilizem dessa prática no dia a dia, de ressignificar algo que tenha feito a leitura lá atrás de uma maneira dolorida, mas que hoje está tendo uma oportunidade de ressignificar, de fazer algo diferente. E a gente, como consteladoras, né, que somos, a gente está aqui à disposição. Quem tiver vontade de olhar para a sua história, quem tiver vontade de acessar essas informações, a gente está aqui para isso. Estamos a serviço da vida e entregues totalmente a esse algo maior. As meninas estão agradecendo, estão falando parabéns pela oportunidade de participar, estão mandando recadinhos, a gente também vai agradecendo essa troca, porque eu acredito nisso, nessa troca de informações, troca de energia, troca de afeto, faz com que a gente se sinta hoje
atuante, servindo. É Isso é isso. maravilhoso. E a Diz gente você agora. pode, no final, depois, se vocês tiverem dúvidas, podem colocar tanto na minha página ou na página da Rose. A gente se disponibiliza para respondendo qualquer dúvida. Se vocês quiserem um tema também que a gente pode estar fazendo, como a Helena colocou, né? Não precisa ser tão complexo como a Helena pôs, a gente mas... vai falar. Também te amo, Helena. Que não legal. precisa ser tão complexo, porque realmente é bem desafiador a gente falar de traição. Mas existem muitos temas que a gente pode discutir ligados diretamente à mulher, a essa questão sistêmica, à família. A gente também vem trazer informação para vocês. Ai, não trava mais. Exatamente. Já está dando o horário e então, a gente vai finalizando, então. Então, a gente vai finalizando. Estamos aqui disponíveis para qualquer dúvida, se precisarem, se quiserem olhar para suas dores, estamos aqui. Estamos aqui. E eu agradeço, eu tenho uma gratidão enorme, Rose, por você ter me convidado a participar da live eu hoje. Que agradeço, gratidão foi muito a todos bom. que participaram. É isso aí, eu também agradeço. Ô Helena, prazer em te conhecer também. Prazer em conhecer os contatos da Ju, que estiveram aqui. E também prazer em estar com os meus contatos também que passaram, deixaram seu carinho, sua energia, a sua maneira de nos as nossas colegas, receber, terapeutas que entraram também. As nossas colegas também. Então, ó, recebam o meu abraço, tá? E quem sabe em breve a gente esteja aqui novamente, tá bom? Beijo grande no coração de todas, ó. Beijo, Ju. Gratidão, Beijo, querida. Rô. Gratidão. Até. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.